De volta para uma conversa de peso, hoje com a presidente do IPASEM de Novo Hamburgo, do Instituto Previdenciário, de Novo Hamburgo, Eneida Guenner. Eneida, então veio esse convite, tu foste prontamente aceita, aclamada pelo Conselho, é isso? O Conselho Deliberativo aprova a tua indicação. Isso, o prefeito indica e o Conselho Deliberativo que... Estamos falando aí de agosto de 2011. É isso. O que tu encontrou quando tu abriu as portas do Instituto? Eu encontrei assim um grande desafio, embora eu já conhecesse um pouco mais de perto o IPASEM, porque eu fui conselheira desde 2009. Perfeito. Então eu já tinha uma caminhada, cheguei a ser presidente do Conselho Deliberativo ali na época, mas foram muitos desafios, principalmente na questão dos investimentos, Gerir esse valor que não é pequeno, que existe. Exato, e a responsabilidade Mas que é o dinheiro de todos os pensionistas, os aposentados e aqueles que vão se aposentar também. Exato, de todos os servidores públicos aí e suas famílias, que passam por nós. Hoje falamos de 10 mil vidas. Imagina. Quantos são os pensionistas nesse momento? Os aposentados e pensionistas? Sim, são 176 pensionistas e 1.250 aposentados. E aí tem mais as pessoas que recebem... Os ativos. Que recebem assistência de saúde também, Isso. Que são os inativos e os ativos também. Isso, todos. E a massa total destes, então? Em torno de 4.500 pessoas. Mais seus dependentes. Mais seus dependentes, que daí chega ao volume de 10 mil vidas. 10 mil vidas, Isso. Qual é o compromisso que tu tens de vida com esse trabalho que tu realiza hoje? Porque como tu mesmo já destacou, é uma responsabilidade muito grande. Muito grande, muito grande. Tu já podias estar aposentada hoje, né? Sim, por Novo Hamburgo também. Isso. Que trabalho é esse que tu tem que fazer lá? Bom, é um trabalho assim que eu gosto, é um encantamento, e o fato de ser responsável e poder zelar por esses recursos financeiros que dão essa sustentabilidade para as aposentadorias dos meus colegas e também para o plano de saúde, me faz me sentir muito valorizada, e como eu tenho esta autonomia de decisões, e de gerenciamento, e como eu tenho um caráter muito forte, sou muito determinada, então eu me sinto muito segura a cada passo que eu dou, é claro, sempre passando pelo crivo do Conselho Deliberativo, que é soberano nas decisões dentro do IPASEM. Perfeito. Tua função ela é muito deliberativa também, muito executora, Sim, é uma executiva, sim. Mas precisa sempre desse crivo, então. Desse crivo, exato. Está sempre sendo supervisionada por esse grupo. Isso. Que grupo é esse? Nós temos o Conselho Deliberativo, que é formado por 9 colegas servidores públicos, 4 indicados pelo Executivo, 5 indicados pelo Grêmio dos Funcionários. E temos também o Conselho Fiscal, que são 3 colegas, um indicado pelo Executivo, um indicado pelo Grêmio e um indicado pela Câmara de Vereadores, E também, desde 2012, nós temos o nosso Comitê de Investimentos, que é um órgão... Isso é uma criação que tu já pôde botar em prática. Que eu pude botar em prática, isso, que é um órgão que me auxilia nas decisões das aplicações financeiras. Eneida, a respeito exatamente dessa questão de quem compõe o Conselho Deliberativo, e aí em seguida a gente volta a falar sobre essa questão dos investimentos, são 5 membros hoje que são indicados pelo sindicato, do Grêmio Sindicato dos Funcionários Municipais. E aí existe uma reivindicação por parte do outro sindicato que se formou mais recentemente, que é o dos professores. Isso. Como está isso? Como vai ser equacionado essa discussão? Como é que tu te posiciona em relação a isso, se é que tu pode te posicionar realmente? Sim. Quando foi criada a lei refere que são 4 membros do Executivo e 5 membros representantes de entidade classista. E na época em que foi fundado, então, o IPASEM, só existia como entidade classista o Grêmio dos Funcionários. O Sindicato dos Professores veio depois,
mas eu sou totalmente a favor e acho que deveriam ceder aí algumas vagas, sim. Mas seria uma realocação dessas 5, Dessas não se 5. amplia o número de cadeiras. Não se amplia, seria e aí, com certeza o Grêmio do Sindicato não quer perder algumas vagas também. E acredito que sim, e não entra... até na época ali do prefeito Tarcísio, ele já deliberou de que os 2 sindicatos pudessem dialogar e entrar em um acordo, né? Mas ainda não tem esse entendimento nunca, por enquanto assim não aconteceu. Não existe uma previsão de um acordo Eu próximo. acredito que agora estamos próximos aí de uma nova era, né? De um novo momento, né? Porque o prefeito acabou de fazer um decreto, né? Nomeando uma comissão de funcionários que vão interceder sobre a Lei 154, que delibera sobre essas indicações, né, para que seja feita através de eleição, né, com todos os servidores, mesmo. Como uma eleição de fato. E neste momento acredito que daí entra sim o sindicato dos professores podendo indicar Fecha colegas. Parênteses. Então tu pegou o sindicato numa condição em que havia uma discussão muito grande de como estavam sendo feitos os investimentos, né? Um problema com um banco, né? que recebeu um volume considerável, né? Quantos milhões? 7 milhões. 7 milhões para cuidar desse dinheiro. Isso. E este banco, na verdade, ele não tinha uma saúde financeira. Exato, Isso não está resolvido ainda, né? Não, isso está sendo investigado pelo Ministério da Previdência, pelo Ministério Público, pelo nosso Tribunal de Contas, né, pelos órgãos competentes, né. Em alguns estados, inclusive, a Polícia Federal já está atuando, investigando, já está dentro de alguns RPPS, né, alguns institutos, né. Então, não é algo assim muito rápido, né, para ser investigado. É possível que a gente tenha a responsabilização de algum dirigente da entidade, algum dirigente anterior à entidade? Olha, eu não me sinto segura em me pronunciar, porque eu acredito que tem que ser Nós já tivemos feito todo um estudo das intenções. De entrevistar aqui o ex-presidente, né, o Valnei Rodrigues, que é uma peça no meio desse quebra-cabeça todo, né, e que foi em alguns momentos acusado de ter feito maus investimentos, né. Ele já esteve aqui, já conversou sobre isso. As pessoas que quiserem acompanhar isso podem recuperar isso no nosso canal no YouTube ou contatar conosco para ter maior referência disso. Mas a verdade então é que a partir de 2012 vocês tiveram um formato um pouco mais bem elaborado para decidir isso conjuntamente. Inclusive, Rodrigo, são economistas, são pessoas especialistas nessa área? Sim, três deles sim. Né? E eu quero até destacar que desde que eu assumi, a partir de agosto de 2011, eu sempre fui muito transparente e muito aberta neste quesito. Sempre envolvi todos os meus colegas da contabilidade do IPAZEM para receber os bancos, para tomar as decisões. Então, o comitê de investimento veio reforçar uma prática que eu já havia adotado, né, com muita transparência sempre. Perfeito. Quais são os próximos passos para essa entidade? Hoje, qual é o ativo que vocês comandam? Hoje nós estamos na Previdência com 267 milhões e na assistência... Todos bem empregados. Bem empregados, sim. Seguros, né, que estão todos em bancos públicos, né, Rodrigo? Só que nós temos toda essa problemática aí da nossa economia, né, que nós dependemos da saúde da economia para poder ter sucesso também. O IPAZEM sofreu muito desde que ele foi criado, né, lá atrás, mais de 25 anos, mais ou menos? 23 anos. Isso. Sofreu muito por quê? Porque como uma empresa privada é preciso recolher um valor, né? A empresa recolhe o valor, da mesma forma a prefeitura tem que recolher uma contrapartida além daquilo que o funcionário recolhe. Isso. E no Novo Hamburgo isso não funcionou bem assim, né? Em vários momentos nós tivemos
um não recolhimento, né, por algumas administrações. Nós já tivemos aí alguns problemas, mas todos com o tempo sanados, né, Mas ainda existem Rodrigo? Parcelamentos que estão sendo Sim, pagos. ainda é. Só Quer dizer, que o prefeito atual está pagando conta lá de trás. Lá de trás. Ele hoje está pagando em dia. está pagando em dia. Pelo menos essa informação que a gente tem. A senhora é chamada constantemente na Câmara para dar satisfação se está tudo certinho, né? É feito balanço, enfim. Sim. Né? Vocês prestam contas para um monte de gente, né? De com que está certeza, acontecendo. com né? certeza. Mas ainda existe esse passivo que não é pequeno ainda. Que não é né? pequeno. Está escalonado para muito tempo. Para muito tempo. Isso é devidamente corrigido? Esses valores estão devidamente corrigidos? Sim, sempre todos corrigidos, INPC mais 6% ao ano. Não existe uma perda, então, para os segurados da entidade? Não existe isso. Isso é posto, isso é lei, não é lei do IPAZEM, claro, do regime geral, né? Claro. Então não mas, existe assim. Como em alguns momentos outros não pagaram, é possível que em outros momentos outros não pagarão também, né? Mas hoje em dia também a lei está. As coisas estão cada vez mais sérias e mais amarradas. Fiscal, isso, né? Exato, a fiscalização, né, Rodrigo, está assim muito forte. Como vocês estão trabalhando com essas mudanças das regras previdenciárias? Para nós não afeta muito, assim. Para nós não afeta muito. O ideal tu como uma diretora de um instituto, uma pessoa que prevê aí que num futuro talvez todo o dinheiro que se tenha não seja suficiente para se pagar o passivo, né? As pessoas que estão aposentadas, as pessoas que estão pensionistas, né? Como se faz para que se equacione isso de uma forma realmente a contento, né? A gente vive hoje já um novo momento, a partir de uma mudança dura que o prefeito Tarcísio fez à época, né? De uma mudança radical no plano de carreira, né? Discutida, enfim, que aí as pessoas podem avaliar com maior ou menor paixão de acordo com a sua participação corporativa ou corporativista ou não, né? Mas uma mudança que me parece necessária. E aí a gente tem aí uma nova realidade onde as pessoas ainda se discute, né, com quantos anos vamos nos aposentar, a diferença entre homens e mulheres, que em alguns países do mundo não existe, né, se aposentam com a mesma faixa etária. Como é que tu, Eneida, vê isso? Anualmente sempre é realizado um cálculo atuarial, né, na Previdência e este é o balizador para se saber se no futuro vai ter sustentabilidade. Então, no momento, se tem sim um equilíbrio financeiro aí que dá garantias de que no futuro o IPAZEM terá condições de pagar. Quantos anos para frente? Eu diria uns 30 anos. Teoricamente, nos próximos 30 anos não teríamos problemas. Da forma como está posta hoje, né, conforme os cálculos de hoje, se assim se continuar na prática, teremos essa segurança sim. Mas isso depende de muitas outras coisas, gestão pública de um lado e do outro também, né? Isso. A tendência não é aumentarmos muito a quantidade de funcionários públicos municipais, me parece. Né? Mas assim, no momento em que vão ocorrendo as aposentadorias, automaticamente há necessidade de suprir essas vagas, né, no mercado. Então, isso dá um equilíbrio. Mas elas não são supridas automaticamente, né? Não. Automaticamente abre a necessidade, mas elas não se preenchem automaticamente. Não, é necessário fazer o chamamento, né, pelo concurso público, né? Mas ultimamente está havendo assim em massa bastante profissionais sendo colocados nos locais dos aposentados. A quantidade de inativos recebendo depende também muito de uma quantidade de ativos contribuindo. Isso, é um ciclo. Essa equação não está bem feita no governo do Estado, né? Por exemplo. Não, no Estado a gente tem um IP muito deficitário. Muito deficitário, exato. Tem que se trabalhar sempre com muito planejamento, com muita segurança, né? Apesar de que parece que na questão do governo do Estado nós não tivemos um cuidado tão grande com o valor dos ativos, né? Exato. Eu acho que o balizador de tudo, né, Rodrigo, é o planejamento estratégico e uma boa gestão. Isso se tem também não só na Previdência, como também no plano de assistência, né? Se tem uma segurança de que vá se dar conta da qualidade de vida dos nossos servidores, também tendo como balizador o nosso cálculo atuarial. Isso quer dizer que os municípios estão dando aula para os governos estaduais e para o governo federal nas suas previdências?
Olha, eu acredito que em muitas situações podem ser tomadas sim como modelo. Como referência? Como referência. Novo Hamburgo é uma referência? Né? Novo Hamburgo é uma referência. Podemos nós, e principalmente os funcionários públicos, ficarem tranquilos em relação a isso, então? Sim, tanto que com uma certa frequência eu recebo visita de municípios vizinhos, né, aí mais diversos aqui do Rio Grande do Sul, buscando informações junto a nós ali de como nós gerimos o nosso trabalho. Bem. Sucesso no teu trabalho, que você possa continuar realizando um bom trabalho e multiplicando esses valores que são tão importantes para o nosso funcionalismo público, né? Muito bem, muito obrigada, Rodrigo. Vou com certeza sempre continuar me dedicando com muita seriedade, né? E agradeço aí a oportunidade de estarmos aqui conversando. Estamos à disposição de vocês como interlocutores para a nossa comunidade e inclusive até para os funcionários públicos mesmo, né? Eventualmente vocês não cheguem a todos eles. As portas da nossa Vale TV estão abertas para vocês. Muito obrigado. Hoje numa conversa de peso com a presidente do Ipazem de Novo Hamburgo, Eneida Guener. Continua agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão. Yeah.